Pois é, e sobre essa crise que afeta até a Justiça Trabalhista, eu converso com o economista Adhemar Mineiro, do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. Adhemar, boa tarde, muitíssimo obrigada por sua presença aqui no Repórter Rio. Bom, o desemprego atingiu no primeiro semestre 10,9% da força de trabalho brasileira, segundo números do IBGE, né? Esse número representa quantos milhões de trabalhadores? A gente está falando de alguma coisa da ordem de 11 milhões de trabalhadores. E por conta disso aumentaram as ações na Justiça? Olha, pela crise em geral aumentam as ações na justiça, né? Você começa a ter atrasos de pagamentos, você tem rescisões contratuais sobre as quais existem dúvidas, né? Você viu a entrevista que foi dada ali, a própria empresa orientou o trabalhador direto aí para a justiça, ocasião em que a empresa ganha algum tempo para fazer o pagamento. Então você começa a ter esse tipo de situação, né? A crise em si ela aumenta, do ponto de vista do trabalhador formal, o número de ações na justiça. E, além disso, você teve, nesse último período do Brasil, uma grande amplitude aí dos processos de terceirização, né? E, por conta disso, também você tem mais processos na justiça, porque as empresas terceirizadas, normalmente, elas reduzem muito direitos, às vezes não fazem depósitos, por exemplo, de FGTS, ou descontam do trabalhador no imposto de renda, mas não repassam. Então, tem uma série de irregularidades, né? Que na hora que o trabalhador, que acaba o contrato de trabalho, ele vai perceber que aconteceram, às vezes não tem nem FGTS para sacar, embora tenha feito o desconto, e aí acaba indo à justiça, né? E a tendência é realmente de mais desemprego? A gente viu declarações, inclusive, sobre o término da Olimpíada, né, que seria mais mão de obra também dispensada. Mas, além disso, a tendência é de aumentar esse número de desempregados? Você está num quadro bastante complicado no país, né? Você não tem muitas perspectivas para frente. No caso do Rio de Janeiro, especialmente, né, você tem esse processo das grandes obras, que vem por um prazo já bastante longo, uma emendando na outra, né? Enfim, Copa do Mundo, Jogos Mundiais, Jogos Militares, Jornada Mundial da Juventude, Rio+20, então você tem uma série de eventos, mas que agora aparentemente terminam, né? Digamos, não só você vai ter um aumento do desemprego, desligamento desses trabalhadores, como aparentemente vai ter um monte de obras inacabadas, né? E provavelmente algum problema, inclusive, de pagamento desses trabalhadores e dessas empresas por conta da crise financeira do Estado do Rio de Janeiro e provavelmente da Prefeitura logo em seguida. Adhemar, quais são os setores da economia que mais sentem essa crise, que estão dispensando mais a mão de obra? Olha, seguramente construção civil, né? Você vem num processo longo nessa área, é uma área que emprega muito. Você está tendo efeitos na área de comércio também, né? Serviços em geral. Agora, especialmente no caso do Rio, acaba sendo menor, porque a indústria no Rio é menor, né? Mas a indústria manufatureira, por exemplo, você pega os números nacionais, ela tem sido bastante atingida, né? Agora, no caso do Rio de Janeiro, com essa crise sem precedentes, a situação ainda pode piorar mais? Pode piorar, pode piorar. A situação do Rio, na verdade, a gente está meio sob um analgésico aí, que é que ninguém quer que a situação fique muito feia por conta das Olimpíadas. O que pode vir depois desse processo pode ser um agravamento. Adhemar Mineiro, muitíssimo obrigado por sua presença, por seus esclarecimentos aqui no Repórter Rio. Um bom trabalho para você. Obrigado.